Bom sábado! Bom sábado, mãe. Bom sábado, tia Sara. Vocês são sempre as primeiras a estar aqui, hein? São fidelidade aqui mesmo, hein? São fiéis. Olha aí, a Dadai, minha esposa entrando. Beijo, amor. Que bom que você está aqui também. Feliz sábado para todos. Vamos compartilhar aqui a live. Vai ser uma live muito legal mesmo, para a gente contar mais um testemunho. Pela graça de Deus, vamos ajudar outras pessoas. Aperta aí no aviãozinho, quem tá aí, vamos agora compartilhar. E eu já vou aqui chamar a nossa convidada. Oi, Lisier! Tudo bem? Que bom que você está por aqui. Vou chamar aqui a nossa convidada. Lisier, você conhece quem vai ser hoje, viu, Lisier? Fica por aí. Você vai que você conhece. Deixa eu chamar aqui. Não é aqui, é aqui, ó. Eu errando aqui. Deixa eu ver quem eu vou convidar. Aqui. Aceitar. Isso vai dar certo. Vanilde. Ah, deu certo. Opa, só que o meu tá Ah, a apagado. câmera aí tá virada. Peraí, deixa eu ver aqui. Vira. Ué, opa! Aí. Já Tudo bem? estamos aqui. Tudo bem, e você? Tudo bem, bom sábado. Feliz sábado. Como é que tá essa iluminação aí? Tá ruim? Pra mim aqui tá ok, tá Tá. perfeita. E aí, tá tudo Beleza. bem aqui. Feliz sábado. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí, muita gente aqui entrando daqui a pouco. Quem puder já ir compartilhando aí para outras pessoas, compartilha para a gente começar aqui a nossa live. Né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, pode chamar a doutora Ivanilde, como é que você Ivanilde, doutor Ivanilde, vai? enfermeiro Ivanilde, do jeito que você sentir à Tá vontade. tudo certo, então. Então, assim, para a gente começar, né, eu gostaria que você se apresentasse, né, um pouquinho de você, né, sua família, o que você faz hoje, se apresentar um pouquinho, né, sua formação. Ok. Boa noite, gente. Feliz sábado para vocês. Alguns convidados aí talvez não entendam direito o que é o Feliz Sábado, é que nós guardamos o dia do sábado da sexta-feira, pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, então nós já falamos Feliz Sim. Sábado. E eu sou Ivanilde, né? Eu sou enfermeira obstetra, sou parteira urbana, né? A gente chama de parteira urbana, sou consultora de amamentação e trabalho também com terapias naturais. Sou mãe, diz que hoje é dia dos filhos, né? Tenho dois lindos filhos, a Aline, de 33 anos, e o Eric, que tem 26 anos. A Aline é enfermeira também, enfermeira obstetra, mas atualmente ela trabalha como enfermeira numa emergência. E o Eric é músico e fotógrafo. O que mais você quer que eu fale para me apresentar? Tá bom essa apresentação? Tá bom, certo. Moro, atualmente eu moro no sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre, e eu vim para cá em 2018, cansei de São Paulo, eu dei aula no NASP com um trecho de interrupção, mas assim, de 85, 89, depois de 99 até 2017, o NASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Muito tempo de UNASP, e eu me aposentei. Como que tá o enquadramento aí? Tá bom, Anderson? Não, tá bom. Não A tá gente saiu no mesmo muito. ano do NASP, eu saí também em 2017, saí em setembro de Você 2017. trabalhou lá também? Ué, trabalhei lá de 2008 a 2017. Eu lembro da. A minha esposa, a Daiane, que ela trabalhava lá na parte da secretaria Mas eu universitária. creio que a gente se cruzava também, Sim, né? eu trabalhava Então na foram muitos anos. contabilidade, lá no administrativo. Na contabilidade, eu lembro dessa carinha. Aí eu fiquei, depois que eu terminei, aí eu vim morar, cansei de São Paulo, né? Aí saí de São Aquela Paulo, correria. agora eu moro.
Aqui em Minas eles falam na roça. Aí a gente fala, ela mora numa chácara, tal, mora na roça, né? Vida no campo e continuo trabalhando, né? Minha mãe hoje falou, mas você não vai parar de trabalhar? Eu falei, não, mãe, tô nova, vou fazer Isso sessenta e aí, dois, vou isso fazer aí. 62. Minha avó atendeu parto até 75, por que que eu vou parar? Aí ela ficou quietinha, porque era a mãe dela que trabalhou até 75, né? É isso aí mesmo, tem que parar mesmo, temos que se sentir sempre jovens, Era isso. é bom. Então, assim, para a gente começar, então, um pouquinho já entrando, né, hoje no testemunho, antes de entrar plenamente no testemunho, conta um pouquinho para a gente, Ivanilde, como que foi ali sua infância, né, até você chegar ali né, Assim, casar, ter seus filhos ali, rapidamente, assim, um pouquinho. Conta pra gente. bom, eu tive uma infância boa, numa família não rica, né? Uma família instável, mas de uma vida estável. Éramos em 8 filhos, a minha mãe criou ainda mais 4 sobrinhos, então era muita gente em casa sempre. Mas minha mãe dava conta de todos, né? Hoje eu que cuido dela. Mas ela cuidou de todas essas pessoas. E aí eu estudei primeiro, gostava muito de estudar, era boa aluna. E quando eu estava no ensino, aí assim, quando eu tinha 14 anos, eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, minha mãe conheceu, e nós começamos a frequentar, e eu gostei demais, demais. Eu falo porque eu fui atraída pelas pessoas primeiro, e depois eu fui para Jesus, porque a gente foi tão bem recebido, minha família, sabe? As pessoas deram tanta atenção, tinha uma programação muito boa, a igreja era muito alegre, você saía, você era convidado para ir na casa de um e de outro almoçar, então isso atraiu bastante a minha atenção e das minhas irmãs, que a gente tinha 14 anos, minha irmã 15, a outra 13, era 13, 14, 15 anos, e aí a gente começou a participar, né, das coisas em um acampamento, aí sim eu tive um encontro com Jesus, e me decidi a ser de fato adventista do sétimo dia, me batizei com 14 para 15 anos, faltava um mês para eu completar 15 anos. Aí depois eu fui para o ensino médio, né, trabalhando, sempre Aham. participando muito na igreja, cantando, tocando, fazendo várias atividades. Aí fui para o ensino médio, e quando eu estava no ensino médio, aí eu estava meio na dúvida se eu ia fazer matemática, porque eu gostava muito de matemática, ou se eu ia fazer enfermagem. Olha só, dois extremos, assim, né, Aham. de área. Mas aí na igreja foi um grupo da FAI, que era a Faculdade Adventista de Enfermagem, fazer um programa, e eu já fiquei apaixonada, não quero fazer enfermagem, mas eu já sabia que eu queria fazer enfermagem para ser enfermeira obstetra, Aham. entendeu? Entendi. Já tinha Porque decidido que você queria para essa área. eu me encantava com essa área, e uma vez eu estava no trabalho, com 15 anos eu era estagiária, e eu vi um policial, uma mulher parou com um carro assim, o policial depois saiu com um bebezinho na mão, assim, sabe? Entrou no outro. Aí eu fiquei super encantada, sabe? Com aquele parto. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. E aí, então, eu fiz a faculdade de enfermagem, fiz pós-graduação em enfermagem obstétrica, e amei, amei, amei o trabalho. Eu ficava assim, de voluntária no hospital. Sei que eu me formei já com 150 partos. E aí já virei professora do NASP, porque eu me dediquei muito, estudava muito. Então eu me formei, terminei após 84, 85 eu já era professora. Nossa, muito cedo mesmo começou, viu? Muito cedo. Aham. Mas tá Eu certo. acho que eu tinha 21, 22 anos Já estava nessa época. ali já com aula já. Que legal. Aham. Então vamos lá, então, para a gente entrar na parte principal, conta um pouquinho então do testemunho que você veio trazer para a gente. Olha a Fernanda aqui, a Fernanda teve bebê comigo, olha, tá aqui participando. Aí, Fernanda, vai conhecer a Muita história da gente por parteira, aqui. né? Eu conto para elas, olha, uma vez eu vou contar direito a história, mas aí não dá tempo de contar toda a história. E ela escreveu aqui que me ama, também te amo, tô esperando o próximo neném, pra gente, esse ano tem que engatar, mas ela já Isso tem aí. 2, né? Mas ela disse que tá com saudade de parir, então vai ter, Então tem que vai arrumar um ter. filho, né? E eu tô aqui falando com vocês e tem um paciente começando a ter contração, viu? Bora terminar essa live. Ela vai esperar, né? Vai, vai dar tudo certo. Então, tá joia. Então,
você vai me perguntando, eu vou Não, contando. você vai contando a sua É, história aí e a gente vai trocando ideias no decorrer, mas é você então, contando mesmo. quando eu vi esse teu tema, motivos para recomeçar, a gente sempre tem na vida, né, várias coisas que nos motivam a recomeçar, e algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não pode desistir. Com Por certeza. quê? Porque sempre temos motivos. O meu verso bíblico preferido está em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pensar, como assim? Eu sei que quando está acontecendo alguma coisa com a gente, né, é difícil você entender como assim isso vai cooperar para o meu bem. Sim, Mas se a verdade. palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Todas. Deus, a gente tem que sempre ter motivos para recomeçar. Você concorda? Acho que por isso que você colocou isso, porque você também tem uma indagação. Como assim todas as coisas? Tenho sim, Né? até porque o motivo que eu criei essa série de lives, né, que é Motivos para Continuar, foi através, né, infelizmente, da perda da minha filha, né? Mas, como diz, todos nós temos motivo para a gente continuar, né? Para Deus continuar. usa a nossa dor, mas ao mesmo tempo conforta a gente para a gente continuar a pregação do evangelho dele. Então, assim, temos motivo para continuar, sempre. Aham. Então, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu me formei na FAI e voltei e dei aula de 85, né, a 89, eu era essa Evanilde, mas com outra cara, com Uhum. outra cor, né? Eu era bem moreninha, bem moreninha. Entendi. Eu falo que eu sou a Michael Jackson do Brasil. Entendeu? E aí, agora esse Evanilde é diferente, né? E o que aconteceu nesse período, nesse trajeto? Olha, a Ana Helena entrou Tô aqui. E aqui. aí, cadê o maridão, Ana? A Ana Helena é a esposa do Robson, do Arautos do Rei. Também teve 2 bebês comigo. Ah, legal. Muito feliz de ter você aqui. Que bom, gente. Muito feliz. E então, o que aconteceu nesse trajeto, Vanilde, que você ficou assim tão transformada? Né? Não foi da noite para o dia que eu dormi moreninha e acordei branquinha. Não, né? Tem várias coisas. É, eu já estava, então eu me casei em 87. Em Uhum. 89, meu marido era pastor. Hoje ele faleceu. E o meu marido era pastor e ele recebeu um chamado, né, para trabalhar num distrito da Grande São Paulo. Eu não gosto de falar o nome da cidade, vocês depois vão compreender o motivo, se eu conseguir ter tempo de fazer uma concisão aqui. Num distrito da Grande São Paulo. Aí foi nessa época que eu saí. Quando eu tive a Lina, eu saí da FAI, da Faculdade Adventista de Enfermagem do UNASP, porque eu queria ficar mais tempo com ela. E falei, não, vou trabalhar no hospital 12 por 36 à noite. Porque eu cheguei em casa, durmo um pouquinho, tenho tempo para ficar com ela aquele dia inteiro, aquela noite, só na outra noite que eu vou trabalhar. Então, eu fiz essa opção como mãe, né, de início. Aí, nisso, nós somos transferidos. E quando chegou nessa cidade, né, a gente super empolgado, porque eu era diretora de jovens a vida inteira e ele também. Agora nós éramos um casal de pastor, imagina o ânimo, né? De Nossa. 2 diretores de jovens veteranos. E aí eu peguei e eu trabalhava em São Paulo, e aqui era Grande São Paulo, trânsito. E aí eu falei, ah, não, eu consegui um trabalho bem perto de casa. E aí eu abandonei um pouco a obstetrícia e fui trabalhar no pronto-socorro, Ah, que é a outra área da enfermagem que eu gosto. Não gosto de cuidar de doentes, assim, de ficar numa clínica o tempo todo, eu não dou conta, numa UTI. Mas pronto-socorro chegou, resolve, transfere, negócio fica de na ação, observação, vai né? para casa e pronto, né? Então, eu fui trabalhar nesse porque era bem pertinho de casa, ou seja, eu deixava a Aline, mas eu logo chegava. Sim. Fui trabalhar nesse pronto-socorro. Fiquei ali algum tempo, né, no pronto-socorro, trabalhando à noite, também um 12 por 36. Nisso teve um concurso público e eu passei no concurso. Das enfermeiras antigas que estavam lá, eu fui a única que passei. Aí entrou aquele monte de menina nova, recém-formada, e eu
Aí eu passei em primeiro lugar, graças a Deus, mesmo sendo velhona, né? Estudiosa. Professora, né? Professora tem que sempre estar estudando, então passa no concurso, né? E aí eu fui convidada para ficar na chefia do hospital. Você me fala que tempo aí, tá? Pode Porque não, pode aí ir, pode ir. eu fui convidada para ficar na chefia, porque daí tinha, né, um monte de enfermeira recém-formada. Falei, olha, mas eu quero fazer um horário diferente, eu não vou fazer 8 horas por dia, tenho uma filha pequena, fiz o objetivo de cuidar dela, então eu vou fazer um horário mais flexível. Um dia eu fico até mais tarde com plantão noturno, outro dia eu chego mais cedo, Uhum. mas eu tenho que ter um tempo. Eles concordaram, né, organizamos tudo. Eu fazia sempre assim, uma chefia muito compartilhada com as minhas enfermeiras. E eu estou mexendo aqui porque eu estou no ring light da minha amiga e está cedendo aqui. Então vai baixando. Se sumir meu rosto, você me fala, Não, tá tá? tranquilo, tá aparecendo você Quando eu mesmo. vejo, ele vai baixando assim, que o meu está sem casa. Bom, e aí eu comecei a trabalhar então na chefia, porque esse horário especial. E naquela época, que era nessa época, a Aline tinha 8 meses, 89, era início dos anos 90, sou velha, gente, pensa. Era início dos anos 90, e eu, aí, o Forem, que é o nosso Conselho Regional de Enfermagem, ele tinha feito uma lei em 86, né? Que as pessoas teriam até 96, 10 anos, quem era atendente de enfermagem, quem é novinho não lembra disso, mas quem é mais velho lembra que o atendente, ele fazia um cursinho de 3 meses e virava enfermeiro. Então, Nossa, cuidava, dava injeção, fazia, e tinha assim de atendente, concursado, tal, e daí tinha a enfermeira padrão, quem fez faculdade, e alguns auxiliares de enfermagem que cuidavam assim, mais da administração de medicação, aham. que tinha mais, né, as coisas mais assim que tinha que preparar, tal. O atendente, ele dava assim, a gente falava um tanto assim, ele aspirava um tanto assim, mas ele não tinha instrução. Então, o Porém fez uma lei que as pessoas tinham que se formar, né? Ah, que Tinha esses bom. 10 anos. Para isso, tinha que terminar o ensino fundamental. Naquela época, a gente falava o ginásio, Ginásio. porque só podia entrar no auxiliar de enfermagem quem se formasse. E aí eu ia começar esse curso e o secretário de saúde me chamou e falou, Evanilde, a gente vai ter que formar, né, porque eram 3 cidades, eles pegaram uma escola piloto, que era uma escola estadual, que era de auxiliar de enfermagem, e essa escola ia dar o diploma, então ia ter polos, né, em vários lugares, em várias cidades de São Paulo, né, principalmente a Grande São Paulo, e formava essas pessoas, né? Ele queria que eu fosse a coordenadora, porque só tinha eu na época que tinha pós-graduação e ainda eu tinha licenciatura dos 3 municípios. Eu era a única enfermeira, então eles Nossa. vão precisar coordenar esse curso, e ainda mais que eu tinha experiência, que eu já tinha dado aula há 5 anos no NASP, né? Uhum. Ok. Concordei, começamos a pegar os documentos das pessoas. Então, abriu inscrição, tinha que ter SIC, naquele tempo, que é o CPF, né, o RG, e o certificado de formação da 8ª série, né, Sim. e o histórico escolar. Ok, pegamos, ia ser 15 pessoas de cada prefeitura, das 3 prefeituras. Pegamos, chegou o dia que teve a aula inaugural, né, veio os prefeitos das 3 cidades, foi lá na cidade, a cidade que eu morava ia ser, onde era o polo, ia ser no teatro da cidade, a nossa sala de aula. E aí veio todo mundo, né, e fala um, fala outro, e no final eu fechei a fala, e eu fiz uma paráfrase de 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, mas usando a sirene da ambulância, né, ainda que eu use o meu diploma para ser queimado. Então, logo, todas as pessoas que estavam lá ficaram sabendo que eu era crente, né, que eu era evangélica, Sim. porque eu usei a Bíblia, eu falei, acabou, foi muito legal, começaram as aulas, estava super empolgada, só que eu estava acumulando chefia de enfermagem, e mais coordenar esse curso, e mais a filha, e mais a esposa de pastor, né, aquele tanto de coisa. Coisa. Mas tranquilo, né? Desculpa, eu tive uma gripe, estou ainda meio rouca. Ah, E aí eu tranquilo. estava acumulando tudo isso, e chegou iniciaram as aulas e estava muito pesado, eu não conseguia voltar para casa, porque eu trabalhava de manhã, à tarde eu tinha que dar aula, ou ir lá no curso, estava bem difícil, e o curso estava super animado, e sempre, quando eu vou dar aula, eu sempre inicio minha aula com uma oração, e eu gosto de cantar sempre uma música, então eu ensino uma música para os alunos onde eu vou dar aula, né? Ensino uma música, e a gente canta e tal. Aí eu peguei
fui até o... Aí já tinha passado um tempo, né? As enfermeiras já estavam mais acostumadas, né? Tal, as novinhas já estavam adaptadas, todas estavam dando aula, porque eu treinei todas elas, ensinei para preparar a aula, tal. Estávamos lá, aí eu peguei e falei para eles, olha, ou eu coordeno o curso, ou eu fico na chefia do hospital. Não dá para fazer as duas coisas. É muita Então eu coisa. quero voltar para o noturno, trabalho 12 por 36 à noite e fico coordenando o curso. O dia que for minha aula, eu venho à tarde, o dia que não for, eu fico à distância. Naquele tempo não tinha celular, não, né? Era telefone É, fixo, era só máquina isso. de datilografia. É. Aí, o que que acontece? Eu peguei e fiquei lá, voltei para o noturno, treinei uma menina e fiquei cuidando. Tinha a menina que era minha secretária da chefia de enfermagem, ficou sendo a secretária do curso também. Então, eu dividia tudo com ela. Fomos conferir, acho que eu já tinha voltado. Aí eu fui conferir, tinha passado acho que um mês de aula, conferir aqueles certificados, né, para mandar para a escola mãe. E eu descobri ali 6 certificados que tinha, que estava meio estranho. Aí eu Uhum. peguei e falei assim, bom, eu vou ligar na delegacia de ensino. Liguei. E eles descobriram, não, voltando, gente, voltando, antes de começar o curso, tá? Eu estava na chefia de enfermagem, não tinha começado o curso, e um dia eu acordei, vou voltar lá para não misturar as coisas, eu acordei com uma mancha branca dessa cor aqui, só que eu era, você tem a foto aí como eu era para mostrar para eles? Você Deixa eu ver se consegue ou não? eu consigo compartilhar aqui quando tem duas pessoas. Deixa eu ver como que é aqui. Aqui eu fecho minha câmera. Eu acho que quando tá com duas pessoas, ele não deixa compartilhar. Depois você mostra, né? Você põe aí para o povo ver. Bom, eu mostro, quando eu for salvar a live, eu coloco lá a foto junto. Eu ponho como Beleza. capa da live. Isso, então eu era bem moreninha, e aí eu acordei com uma mancha branca, bem branca aqui, ó, assim, uma mancha desse tamanho, assim. Aí eu olhei no espelho de manhã e falei, o convite ligo, né? Mas não tinha motivo, assim, porque eu não estava. Aí eu fui numa dermato no dia seguinte, né? Porque foi assim, eu acordei já com aquela mancha. Ela perguntou: você está passando por algum estresse? Era uma carioca. Falei, não, estou passando por estresse. Está tudo bem no casamento, está tudo bem na família. Falei, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E eu trabalho perto de casa, eu tenho uma filha linda, estou super bem com meu marido. Tá? Ela falou, então não tem motivo, porque geralmente é estresse que causa essa doença. E então, não tem o que fazer, minha filha. Bota o colarzinho aí e deixa, né? Tá bom. Eu vou explicar rapidinho o que é vitiligo para as pessoas, tá? Sim. Vitiligo ficou bem famoso porque o Michael Jackson teve vitiligo, né? Apesar que ele não apareceu manchado, mas a gente vê muitas pessoas bem manchadas, né? Sim. E o que é o vitiligo? É uma doença autoimune. Então, o próprio sistema imunológico, as células de defesa do nosso corpo, começa a destruir os melanócitos, que são as células que dá a cor à nossa pele. E aí vai ficando aquelas manchas brancas. Ela não é uma doença contagiosa, ela não dói, raramente coça, não tem nenhum problema físico para as pessoas, mas ela causa muito problema emocional. Uhum. Por quê? Porque quando aquilo vai aumentando, vai ficando feio. E as pessoas olham e perguntam, alguns perguntam, outros ficam olhando, outros têm medo, outros têm nojo. É uma coisa difícil. Para quem é mais clarinho, ainda disfarça, mas para quem é bem moreno, aparece muito, né? Entendi. Mas aí aquela mancha começou aqui, bom, eu sempre fui muito de bem com a vida, não dói, não coça, não arde, beleza, tá bom, ok. Eu usava muito camisa, era na época de camisa, né? Então, fechadinho aqui, ninguém nem percebeu. Na mesma semana, eu fui numa dermato do convênio do Hospital Adventista, ela me passou um remédio que chamava Viticromin. Ela falou, você vai tomar esse remédio todo dia, aí depois de 1 hora você faz 20 minutos de sol. Preta eu era, preta fiquei, né? Porque pensa, 20 minutos de sol todo dia. E muito, Nossa. muito queimada, muito queimada. Mas um mês fechou aquela mancha, não tinha mais nada. Ok, vida que segue. E aí tá. Isso eu estava ainda nesse início aí de montar curso e tal, mas foi uma coisa muito rápida, não tive nada. Ela também fez as mesmas perguntas, se estava passando por estresse, tudo, eu falei que não. Bom, enfim. Bom, aí começa o curso.
Uhum. Começou o curso, eu voltei para a noite, né, como eu falei para vocês, voltei a trabalhar à noite, e aí, naquela época, que eu voltei a trabalhar à noite, que eu fiz a conferência dos documentos, eu mandei para a Secretaria de Saúde, de Educação, não de Saúde, né? Secretaria de Educação, e eles viram que era falsificado aqueles 6 certificados. Nossa. E aquela falsificação, as pessoas, na realidade, não tinham 8ª série e eles compravam aqueles certificados de alguém. Eu sei que daí a mulher, a diretora a qual estava usando o carimbo, foi lá na escola, foi lá com a polícia e levaram aquelas 6 alunas. No dia que eu não tinha ido, no dia de levar esses documentos, que meu pai estava doente. A minha secretária contou de noite que tinha sido levadas as alunas, aquela confusão. Eu sei que das minhas 3 funcionárias, que as outras eram do outro município, elas me contaram que tinha uma máfia, né, que falsificava, e eles descobriram na época que já tinha gente fazendo ensino médio com aquele certificado. Bom, eu não podia fazer nada, as meninas saíram do curso, colocamos a vaga para a população, porque não tinha nenhuma atendente mais que podia ocupar a vaga, não tinha a 8ª série, né? Demos para a comunidade aquela vaga. Continuei à noite trabalhando. Isso era outubro. Em dezembro, eu sempre folgava na sexta-noite, por isso que eu gostava de trabalhar 12 por 36, porque eu conseguia folgar, tinha 2 folgas por mês, eu folgava na sexta-noite. Aí eu folguei. E tinha um funcionário meu que ele estava sem lugar para morar e foi morar lá na nossa casa. Falei com meu marido. Aí ele chegou de manhã e falou assim para mim, Dona Ivanilde, essa noite foram lá no hospital. Não foram não, ligaram lá no hospital, no pronto-socorro, e falaram que a senhora vai morrer. E nem seu Deus vai lhe livrar. Essa era a frase. Não sabe. Falaram várias vezes. Aí era sábado de manhã, eu estava saindo para ir na igreja, falei, deve ser trote, né? Porque tempo tinha negócio de trote, deve ser trote, eu não tenho inimigos. Fica tranquilo, Ricardo. E fui para a igreja. Quando eu voltei a trabalhar no domingo, né? Porque folga a sexta, você volta domingo, estava todo mundo muito preocupado, os funcionários. Onde eu ia, alguém ia atrás comigo, sabe? Porque eles ficaram traumatizados com isso. Mas passou aquela semana inteira, nada aconteceu. Passou a outra semana inteira, e aí chegou a outra sexta de eu folgar. Era finalzinho de dezembro mesmo. Ia chegar, tinha passado agora o ano novo. Eu lembro que meu marido ia viajar dia 3 de janeiro. E aí, de novo, eu folguei na sexta. No sábado, eu chego o Ricardo, Dona Ivanilde, essa noite foi pior. Foi alguém lá, tirou em todas as lâmpadas, porque era um casarão. Sabe aqueles casarão antigo de novela, que tem milhões de quartos? Assim, lá esse casarão, que era dentro de uma chácara que ficava no alto da cidade, que agora não era mais chácara, né? Porque ele me deu o pronto-socorro. Então, lá de cá eram os consultórios, para cá era onde as pessoas ficavam em observação. Então, era bonito, você ficava no meio, que atiraram em todas as lâmpadas e falaram, ligaram lá e falaram que eu vou morrer, que você vai morrer, e nem seu Deus vai me livrar. Nossa. Aí, nesse dia, eu tremi na base, né? Porque daí já é a segunda ameaça. Mesmo assim, fomos para a igreja, passou o dia. À tardezinha, e meu marido viajaria no dia seguinte. À tardezinha, meu marido foi na casa do secretário da saúde, né? Falou, olha, tá acontecendo isso, eu viajo amanhã, e eu não ia viajar por causa do curso, porque o curso só ia ter até dia 3 de janeiro, né? Até dia 5 de janeiro, para voltar, porque a gente tinha urgência de formar os atendentes. Entendi. Porque senão eles iam perder o emprego, ia ter que cancelar, ia virar serviçal, alguma coisa, então tinha que formar. E era para fazer outras turmas. Ok, aí então ele ia viajar e ele ia levar a Aline. A Aline tinha, nessa época, 1 ano e 8 meses, fez 9 lá, 1 ano e 8 meses. E aí ele ia levar a Aline e eu ia ficar, pela primeira vez eu ia me separar da minha filha. Daí eu falei, aí ele falou, lá no secretário de saúde, ele falou, olha, Ivone, faz o seguinte, passa teu serviço para as meninas, a gente paga hora extra, sai fora uns dias, uns 10, 15 dias, e a gente vai resolver, a gente vai trocar o curso de cidade, porque só tem você para coordenar. E também meu marido era pastor, né, eu não tinha o que fazer. Eu não ia fugir da cidade, né, e também deixar os alunos todos na mão.
Aí, assim, dava um medo, gente, porque você pensa, né, quando você começa a ser ameaçada de morte, por crente que você seja, alguém não ia ter medo? Você ia Com ficar com medo? certeza. A gente fica, né? Aí você Tem um ora, né? plano aqui. Eu viajei, né? Fui lá pra praia, levei meu violão, levei um gravadorzinho de fitinha cassete, mas lá fui começando a raciocinar, falei, vou voltar, ele ainda não vai ter chegado com a Aline, e daí eu acho que eu vou morrer mesmo, porque para que eu deixei a Aline ir? Morrendo de saudade da Aline, chorava, chorava, mas eu acho que Deus permitiu que a Aline fosse, porque como eu vou morrer, ela já vai estar acostumada a ser mãe, porque ela foi nessa viagem. Aí lá estou eu racionalizando, né? Uhum. Então eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí, mas assim, me consagrei a Deus, né? E estava pronta para morrer mesmo. Voltei, quando eu voltei, era uma quarta-feira. Aí tinha milhões de notícias. Tinham agarrado a Cida, que era uma aluna, uma funcionária minha, que era bem moreninha também, igual eu. Uhum. Agarraram ela e ela gritava que ela não era Ivanilde, já tinham ligado muitas vezes, e aí eles já tinham me trocado de cidade, que eram 3 cidades da Grande São Paulo, eu estava na outra cidade, mudou tudo, o curso foi para lá, e eu fui trabalhar com pediatria, que eu detesto trabalhar com criança doente, mas eles me transferiram de hospital, só que a minha casa era a cidade do meio, Ah, né? Eu entendi. fui para essa, eu estava nessa. Bom, mas enfim, mas aí eu falei, o que eu vou fazer? Nessa quarta, eu fui na igreja à noite. Quem não é adventista que está aí, eu já vi a Fernanda e mais alguns, a gente tem um culto que chama culto de oração, né? Que a gente vai mais para pedir, agradecer. Aí eu fui nesse culto. Eu não tinha contado nada para ninguém ainda, mas eu estava com medo. Quando eu voltei, que teve todas essas notícias, o marido nem estava em casa, e daí eu peguei e pedi oração para os irmãos. E aí oraram comigo, e eu peguei e fui embora para casa. E aí eu e minha sobrinha, que cuidava da minha filha, morrendo de medo de fechar o portão bem rapidinho, fecha a porta do carro. Chegamos, passamos um pouquinho, pim, a campainha, Nossa, 9h30 da noite. Aí nós, você sozinho em casa, eu e ela, o deu tempo medo, de, bateu mais mas forte. era um irmão da igreja, o Nelson. Ele era comportor. Comportor são pessoas que vendem literatura de Isso. saúde ou mesmo de cunho espiritual, vende para se tornar um profissional. Aí ele chegou e falou assim, mãe Vanilde, eu vim visitar a senhora. Eu cheguei da igreja agora, depois eu vim buscar minha esposa e falaram que a senhora só está aqui chorando, né? Porque eu chorei, eu sou uma chorona já, né? E aí eu vim aqui visitar a senhora. E aí o irmão Nelson, ele abriu a Bíblia, eu não vou ler os versos aqui, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês que estão assistindo. Tem aqui Aí, marcadinho todos os textos. É, na Bíblia tem uma história do rei Ezequias. Está no livro de 2 Reis 18, de 13 a 19. Não, isso, de 13 a 19. Está em 2 Crônicas, resumidão. 2 Crônicas 32, 1 a 23, e tem também no livro de Isaías. E conta essa história de Senaqueribe, que ele era um rei. Aí o irmão me contou. Ele veio, irmã, a senhora lembra essa história? Eu já estudo a Bíblia, né? Mas aí, nesse momento, eu não estava conseguindo entender por que ele veio falar dele. Aí ele pegou e me conta, eu vou falar rapidinho aqui a história para as pessoas poderem entendi. entender, tá? Uhum. Tenho tempo para falar Temos aí rapidinho a história? uns 25 minutos, mais ou menos, meia hora. Tá. Então, o rei Ezequias, ele governava o povo de Israel, de Judá especialmente. E aí o que aconteceu? O rei Senaqueribe, que era o império da época, tinha passado o império babilônico, né? Agora estava no império assírio, ele estava todas as nações ele estava levando cativo, fazendo como se fosse, se tornando rei de todas elas, né? E o rei, as pessoas da cidade se tornavam cativos, ele fazia um cativeiro. E Ezequias, vendo que estava acontecendo isso, ele juntou toda a população e falou para eles: olha, nós bem sabemos que Senaqueribe está destruindo todas as nações, mas eles servem um Deus de madeira, Deus de bronze, Deus de pedra, mas nós servimos o Deus do céu, o Deus que vai nos livrar.
E ele restaurou as forças das pessoas que estavam ali, né? Porque estavam todos com muito medo, né? E ele falou, ele fez uma oração linda, gente, eu acho assim, fora a oração de Estevão, que tem na Bíblia, é a oração mais bonita que tem, essa oração de Ezequias. Ele fez uma oração linda, rasgou as vestes, né, que era o costume da época, ele fez uma oração linda pedindo para Deus, né? Porque antes dele pedir a Deus, ele já tinha feito a parte dele, porque nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. O que ele fez? Aumentou a segurança da cidade, aumentou o muro, fechou as entradas, né? Mas mesmo assim, Senaqueribe fez, sabe o quê? Ele mandou um agente dele subir no muro da cidade e falar: quem é Ezequias? Eu já destruí o Egito, eu já destruí tal coisa, eu já destruí tal coisa. Ele está pensando o quê? Como que ele vai conseguir me vencer? Vocês têm que se entregar, porque senão vai ser pior para vocês. E eles falavam, não fala na língua do povo. E ele falava na língua do povo. Desafiou. Falou, qual que é o Deus de outra nação que já me venceu? O Deus de fulano, e foi citando as diversas nações, né? E desafiando mesmo Ezequias. E quando Ezequias recebe a notícia, né, das pessoas que estavam ali, na realidade, os agentes deles que estavam ouvindo, Ezequias ficou muito triste. E aí sim, ele rasgou suas vestes e orou a Deus e pediu para consultar o profeta Isaías, que era o profeta da época. Aí foram até Isaías, Isaías consultou a Deus. E Deus disse o seguinte para Ezequias, mandou um recado para Ezequias. Ezequias, não tenha medo, porque pelo caminho que Senaqueribe vier, ele vai voltar. E o exército dele será destruído. Não é para você ter medo. E Ezequias descansou, né? Sem ter medo. E o que aconteceu? O relato bíblico e histórico conta isso, tá, gente? Histórico, na história você encontra resquícios disso, né? Que quando Senaqueribe veio, Deus enviou um anjo, e esse anjo lutou por Israel e destruiu 185 mil soldados. E o Senaqueribe, ele fugiu, porque ele não estava na linha de frente, fugiu. E quando ele chegou lá na cidade dele, os filhos dele o mataram para assumir o trono. Nossa. Então, e a nação não foi destruída. E o irmão terminou essa visita assim, que eu agradeço assim muito, muito, nunca mais digo do irmão Nelson. Eu agradeço muito, muito a ele. E o irmão terminou assim, irmã Ivanilde, essas pessoas que estão ligando, ela não está desafiando você. Ela está desafiando o seu Deus, porque toda vez que ele ligava, falava, nem seu Deus vai te livrar. Então, eu vim aqui orar com a senhora e você descansa no Senhor. Que providências Deus vai tomar, eu não sei. Mas a senhora não vai ser morta. Olha que homem de Deus, gente. E a gente não visita os nossos líderes, né, Anderson? Visitar o pastor, a esposa do pastor. A gente quer ser visitado, o padre, né, quem é daí católico, de outra igreja, e a gente não visita. Verdade. Mas esse irmão foi me visitar e, gente, pensa uma paz que excede todo entendimento, invadiu o meu ser. E eu não tive mais medo. Eu ia trabalhar, eu voltava e chegava recado, viu? De vez em quando tinha uma ameaça, tinha alguma coisa, mesmo eu estando lá na outra cidade, o menino me contava, né? E eu sei que Deus me protegeu e passou, era um ano o curso, foi passando aquele tempo, de vez em quando tinha um tumulto e tal. Formaram os alunos. Meu marido recebeu um chamado para Catanduva, interior de São Paulo. Pastor Cristina ligou chamando 450 quilômetros de lá. Foi para mais longe. Aí não contei uma coisa para vocês. Aquela mancha apareceu antes de toda essa confusão. Foi logo que eu fui para a chefia. E logo ela fechou. Sumiu, desapareceu. E aí passou toda essa confusão e nada de vitiligo. Né? Eu tomava Viticromin, porque a médica falou que eu tinha que tomar forever, mas não tinha nada. Aí nós somos quando a gente foi transferido, eu falei, pronto, aí está o livramento do Senhor. Sim. Ele prometeu me livrar, então transferindo a gente para 450 quilômetros. Gente, então a gente sempre tem motivos para continuar. Sempre. Porque
Deus cuida. Era Com certeza. eu ter desistido do curso, chorado e falar pro meu marido, vamos embora dessa cidade, e eu não vou continuar mais aqui, e atrapalhar o ministério que ele estava fazendo. Não, mas Deus enviou uma pessoa para dizer, calma. Então, sempre que a gente está passando por uma tempestade, Deus toma uma providência. Ele usou aí o irmão Nelson. E agora, eu falei, pronto. Tá aí, bem que o irmão Nelson falou que Deus ia tomar uma providência, e Deus tomou uma providência. Me levou para longe. Voltei para Catanduva, cheguei em Catanduva, não tinha trabalho para mim, embora eu passei na prova dos 3 hospitais, porque trabalhava todos os sábados enfermeira lá naquela cidade. Era de segunda a sábado e folgava domingo. E uma ficava à distância. Eu implorei nos 3 serviços que me chamaram, meu currículo era bom e tal. Falei, eu faço todos os domingos. Não, porque pensa, eventualmente eu trabalho no sábado, hoje à noite é capaz que eu vá num parto, e hora sagrada. Mas trabalhar todos os sábados eu não estava deixando de ser adventista. Você concorda? Eventualmente você vai fazer, mas você não pode pegar um emprego e trabalhar. E aí eu fiquei lá sem trabalho, comecei a dar aula no Senac, pensa uma vida tranquila, para eu que tinha vida agitada. Só dava umas aulinhas, cuidava da Aline, não podia engravidar por causa do remédio que eu tomava, do Vitcromin, né? Então era só a Aline mesmo, já tinha convencido ela que ela ia ter só, que ela ia ser filha única. Ok, do nada, gente. Depois que eu estava lá há pouco tempo, começou a me aparecer um monte de mancha. Minha mão muito manchada. Esse dedo meu ficou branquinho e a mão preta, pensa. Nossa. Aí, essa fase é difícil, porque as pessoas olham e perguntam. Outros não perguntam, mas fica meio assim, né? Mas isso não me abalou. Por isso que eu falei, o vitiligo, ele traz muita doença emocional. Porque a maioria das pessoas que tem, elas ficam com medo, fica com problema psicológico e vai para tratamento psicológico mesmo. Graças a Deus, eu, assim, manchada mesmo, eu dava aula, eu cantava, eu pregava, manchada. E foi muito rápido, aumentou aquelas manchas. E, teoricamente, não tinha motivo, porque eu não estava passando por problemas mais. Na verdade, foi ao contrário. Você estava num período mais tranquilo, né? Como você Mais disse no começo, né? Essa doença envolve estresse, né? E no E você não estresse, eu não tive nada, né? Pois é. Aí o Ivanilde, olha, fulano tomou tal coisa, eu, tudo que era tratamento que falava, eu ia atrás. Tomava, parece que multiplicava as manchas. Multiplicava as manchas. E aí eu tratava, mas, Papai do céu tomou uma providência. Eu engravidei do Eric. Não era Logo, eu não podia mais tratar. Eu suspeitei que eu estava grávida antes de ter atraso menstrual. Eu liguei para o meu médico e falei, olha, estou grávida. Porque eu tinha ovulado antes da hora, uma semana antes. Aí eu falei para ele, estou grávida, deixa o teste aí para mim. O pedido dele, como assim? Você não... A hora que eu cheguei para colher sangue, já vomitei. Falei, estou grávida. Estou grávida. E aí, pronto, eu tinha ido, e eu ia nesse dia que eu fui fazer o teste, eu ia numa médica que trouxe de Cuba um tratamento top para vitiligo, né? Que era o que tratava, né? Na época, ela foi fazer o curso, mas ela me prescreveu e falou, ó, espera o resultado do exame. Se tiver grávida, não pode tratar. Bem positivo. Na gravidez do Eric aumentaram muito as manchas, muito. Ele não podia tomar nenhum remédio. Não podia tomar. Quando eu vim ter o Eric, eu vim ganhar o Eric no hospital adventista, porque minha mãe era de São Paulo, eu vim para São Paulo. Todo mundo ia lá me visitar, porque eu tinha sido enfermeira do hospital, né? E as pessoas não olhavam pro neném que nasceu, ficavam assim me olhando. Eu lembro para você. Gente, eu estava muito manchada. Aqui tinha uma mancha enorme. Aqui, assim, tinha uma mancha enorme. Meu rosto, porque a única vez que eu chorei foi quando manchou meu rosto a primeira vez. Eu acordei de uma manchona aqui, ó. Aí foi muito impactante. Muito mesmo. Você foi muito forte emocionalmente. Você chegou a fazer algum tratamento ou você só foi forte ali mesmo nesse processo? Não. Olha, Anderson, eu não cheguei a fazer nenhum acompanhamento psicológico, porque assim, eu sou uma pessoa muito de bem com a vida, sabe? Bem, Então,
Bem Eu pra chorei frente. duas, eu chorei duas vezes. Quando eu estava grávida, que eu estava com o rosto manchado, eu vim em São Paulo e eu tinha um irmão que ele não era da igreja. Ele era muito zoeira, bebia, fumava. Aí ele chegou assim e falou, e aí, nega? Eles me chamavam de nega porque eu era a mais pretinha da família. Você, agora eu sou a mais branca. Aí ele falou, e nega, aí você, ó, é crente, vegetariana, não come isso, não come aquilo, aí tá toda manchada. E eu não. Olha só, como inimigo ele O cutuca, inimigo né, as pessoas para trabalha umas provar. coisinhas, né, pra cutucar a Aí gente. esse dia eu fiquei sem palavras e eu fui no banheiro e chorei. E depois, aí eu tive o Eric e não podia tratar porque eu estava amamentando, Uhum. né? Só que quando o Eric estava com 2, 3 meses, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. As manchas do rosto fecharam e meu rosto ficou normal, moreninho. Minha mão já estava assim branca, pensa. Nossa. E aí eu voltei, antes de engravidar do Eric, eu tinha começado a gravar um CD. Depois, quando você mostrar aquela foto, vai ter eu na capa do CD. Aham. E aí a foto só aparece aqui, meu, porque o resto era muito manchado. Só pegou a E parte. mesmo assim, eu não desisti. Eu falei, não, se Deus está permitindo, o motivo que Com certeza. Deus são sempre tem um motivo. motivos. E a gente não pode, porque meu verso preferido era todas as coisas cooperam para aqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tinha sempre isso em mente. Então, eu não desisti. E aí voltei a gravar e eu saía cantar, né? O Eric tinha 6 meses, eu saía cantar nas igrejas, vinha cantar em São Paulo. Eu já estava com meu braço todo branco e meu rosto moreninho, quando eu comecei a cantar. E Uhum. aí eu lembro que uma mulher fazia uma base da Valmari, e meu braço ficava assim menos branco, né? E tinha uma música que eu cantava que falava que era sonda-me, conhece-me, esquadrinha os meus pensamentos. E eu fazia assim, a Aline, depois a Aline cantava comigo. Ela falava, mamãe, não põe a mão assim, porque tua cara é preta e tua mão é branca. E as pessoas ela não queria que eu mostrasse, mas de qualquer jeito, todo mundo, eu estava com o microfone aqui, as pessoas viram que a minha cara era preta e minha mão era branca, mas para ela, assim, contrastava muito, eu acho, né? Uhum. Aí, beleza, né? Só que passou uns 3 meses aí dessa época que eu gravei o CD, começou a manchar tudo de novo meu rosto. Mas aí foi muito rápido. Muito rápido. Eu acordava cada dia mais clara. E aí não foi mais aquelas manchas tão contrastantes. Meu rosto começou desbotar, assim, meio que ficava mais claro, mais escuro. Eu tenho uma menina lá de Assis que ela tem todas as minhas fotos. Uhum. E aí eu comecei, essa época aí do rosto manchado mexe um pouco mais. Entendo. Mexe um pouco mais. Mas você sabe que eu nunca questionei a Deus. Nossa. Eu sabia que ele tinha algum motivo, mas não questionei. E aí eu lembro, a segunda vez que eu chorei, o Eric tinha já 1 ano e 4 meses. Né? Eu estava com o rosto bem manchado, meu corpo tinha muitas manchas, embora esse braço aqui, essa mão já estava branca, para cá, assim, tinha mancha, então eu usava sempre uma manga mais aqui, né? E um dia eu contei para ele a história de Naamã, sabe o leproso da Bíblia? Que Sim. Deus manda ele ir lá no rio mergulhar 7 vezes? E eu contei aquela semana quase toda, que a história a gente repete, repete, né, no rol do berço. E aí ele falou assim, mamãe, por que Jesus não manda você mergulhar 7 vezes? Porque na Entendo. foto do livro, na mão tinha um monte de mancha desenhada. Ele pensou, vai lá, mergulha, vai sarar as manchas da minha mãe. Com esse dia eu não tive resposta para ele. Aí eu entrei no quarto, ajoelhei, orei a Deus. Falei, Senhor, eu não sei Não sabe os a motivos. resposta. E eu não sei o que responder para o meu filho. E Porque ele mudei de leu a história historinha. na Bíblia, né? Nunca mais eu contei essa história para ele. Mudei de história. Na escolinha ia contar a história, mas o resto da semana eu mudei de história, eu não contei aquela história mais. Porque eu não tinha resposta. Enfim, passou todo esse tempo. E eu fiquei branquinha, assim, em 6 meses, gente. Quando eu acabei de gravar meus 1.000 CDs, VD, 1.000 CDs e fitas, eu já estava branquinha desse jeito, né? Com cabelo ainda crespinho e de escova, assim, bonitinho, né? Sempre usei franjinha, meu cabelinho original. E aí eu fui cantar numa igreja, e o menino pegou e me devolveu o meu playback e falou assim, você canta igualzinho a Ivanilde? Nossa, eu Aí nunca ia eu conhecer sou a você.
só que eu tava branca desse jeito. Uhum. Embora com o cabelo crespo ainda e curto, né? Aí eu falei, não dá mais para cantar. Já estava terminando, não regravei, não fiz outras cópias, também a gente estava voltando para São Paulo, que foi em 99. Aí que está o ponto da questão. Em 99 nós voltamos para São Paulo, Enéas lá com o Ministério, e nós íamos para São Paulo. Falei, então vou fazer meu mestrado, vou voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo, um dia eu encontrei na rua um irmão lá daquela igreja, que o irmão Nelson orou por mim. Sim. E ele tocava violão para eu cantar. E eu, oi, fulano, tudo bem? Eu dava um monte de furo quando eu voltei para São Paulo, porque eu abraçava as pessoas, falava e elas ficavam assim, ó. Quem é? Quem é? Criança doida. Quem é? Aí eu falei, de esposa. Aí ele, irmã, que diferente, porque logo que eu gravei, eu vim cantar, e eu tava bem manchada. Eu vim cantar na igreja deles, entendeu? Bem manchada, bem manchada. E aí ele vai pregar lá, pra gente marcou um dia de eu pregar e cantar. E eu voltei lá branquinha desse jeito. Tinha gente na igreja saindo pelo ladrão, né? Porque como é que a Ivonilde foi embora preta e voltou branca? Pois é. Aí eu preguei um sermão falando assim, o poder da oração intercessória. Eu peguei a história do irmão Nelson, que o irmão Nelson foi me visitar. E eu chamei, na realidade, o poder da oração intercessória e no sermão contei a história do rei Senaqueribe, vai lendo, né, as passagens bíblicas, tudo, contei essa história. E falei da importância de visitarmos uns aos outros, especialmente os nossos líderes e tal. Terminou o sermão, fui marcar até o JA para me entrevistar, porque eu estava branca, né, que nem eu mesma sabia. Mas aí, aí na porta, ficou na igreja adventista, gente, quem está aí que não é da igreja, nunca foi, sempre quem prega, quem fala a palavra, né, que ministra a palavra, fica na porta e vai pegar na mão das pessoas, né, agradecer pela presença, desejar feliz sábado. E eu fiquei ali, e um perguntava, outro perguntava, e aí ficou no final um irmão que chama Irmão Zezinho. Era um senhorzinho careca, que ele estava lá no dia que eu orei, porque eu voltei, gente, 8 anos depois, não, 6 anos, eu acho, depois. Então, mudou muita gente da igreja, né? Muitos nem sabiam dessa história, e eu contei, eu falei para o sermão, mas também nem toquei nesse assunto do vitiligo, não toquei. Eu falei do poder da oração intercessória, falei de Senaqueribe, quão importante foi, quando eu estava sendo ameaçado, o irmão ia orar para mim e me dar a certeza de que Deus ia me livrar, né? Confiando em Deus, porque ele disse, Deus, você está desafiando o seu Deus e não a você. O irmão Zezinho segurou na minha mão, e ele não soltava mais da minha mão. Irmã Ivanilde, por que a senhora teve essa doença? Ah, irmão Zezinho, eu não sei. Eu falei para ele, eu não sei por que eu tive essa doença. Ele disse, mas eu sei. Aí eu levei um susto dele, era um leigo, né? Aí ele falou, a senhora não acabou de pregar que o irmão disse que Deus ia livrar, pois Deus sabia que a senhora ia voltar para São Paulo. Quando a senhora estava fora, o prefeito foi morto, aquele prefeito que contratou a senhora. Ele foi morto. O povo aqui é violento e Deus fez a senhora, Deus mudou a sua cor para salvar a sua vida. Forte isso. Essa foi a minha experiência. Então, e aí, gente, nessa hora eu tive a resposta de Deus. Por isso que a gente tem sempre motivos para continuar. Temos que confiar em Deus sempre, plenamente. Sempre confiar. Em algum momento, Deus vai dar a resposta. Deus diz às vezes sim, às vezes não, e às vezes espera. Eu tive a graça de ter essa resposta de Deus aqui em vida. Quem sabe Deus queria que hoje eu estivesse aqui falando para vocês, testemunhando de que Ele cuida, sim, independente do problema que... Estou emocionada. Independente do problema que nós tenhamos, Ele cuida. Então, Ele vai cuidar de você. Então, a gente não pode desistir. São coisas que passam na nossa vida que, assim, eu já tive a resposta aqui, tem gente que só vai ter a resposta lá na eternidade, que não vai entender por que Deus permitiu tal coisa. Mas Ele permite. Ele permite
de muitas coisas porque Ele quer burilar o nosso caráter. Eu falo para as minhas pacientes que Deus permitiu, às vezes, porque Ele queria que eu viesse aqui atender o parto dela e receber mais esse bebê no mundo. Amém. Por isso que nós temos que ter sempre motivos para continuar. Se você está passando algum problema, não desista. Não desista. Confia e nem se desespere, se deprima, tenta superar isso, porque tem uma luz no fim do túnel. Tem ou não tem, Tem, amigo? tem, muito Tem uma grande. luz? Tem um motivo? Deus vai te usar para alguma coisa em algum momento. Com certeza. Eu já me sinto usado. E eu ainda tenho confiança que vai ser maior ainda o uso. E Né? nisso, gente, já se passaram 26 anos. O Eric, ele não me conheceu branquinha, pretinha. E ele é pretinho como eu era. E olha como Deus pensa nos detalhes, gente. Nos detalhes. Eric nasceu. Ainda quando ele tinha um aninho, eu ainda tinha umas manchas, né? E, e no rosto, por exemplo, né? O rosto foi clareando depois. No processo que Deus sabia que eu ia voltar para São Paulo. Foi muito rápido, mas eu tinha. E aí, na minha perna direita, ficou uma mancha desse tamanho, o único lugar que tinha. E eu falo que era a manchinha do Eric, sabe por quê? Porque as pessoas veem uma mãe branca com uma criança negra, já acham que não é mãe. Infelizmente, a gente perguntava assim, você pegou para criar? É adotivo? Já E chega falando assim. aí o Eric era pequenininho, mas ele falou muito cedo. O Eric, com 1 ano e 3 meses, falava tudo. Ele falava, não, ela é minha mãe. E ele já ia direto mostrando a mancha. Ele não gostava que eu pusesse roupa que não desse para mostrar a mancha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele mostrava na minha perna. Ela é da minha cor, olha, é da minha cor. E quando o Eric entendeu que de fato ele era meu filho, essa única mancha sumiu. Eu não tenho uma mancha no meu corpo. É Aí as Deus pessoas que falam, cuida. Deus faz completo, né? Ele não ia deixar eu manchada, porque ele não era esse o objetivo, ele queria me transformar para que aqueles inimigos não mais me encontrassem. E Deus usou o irmão Nelson aquele dia na mesma igreja. E agora o irmão Zezinho que estava lá para me dar essa resposta. Eu nunca ia adivinhar. Eu não ia entender o porquê. Eu só ia saber que Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E ainda eu falo, esse é o meu verso preferido. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu gosto muito, Anderson, de cantar aquele menino, apesar que eu tô rouca. Ele fala, muitas vezes não entendes o porquê de deixar de sofrer Essa música assim. aí me acompanhou muito. Se parece que Deus te esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um Muito. motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus Deus, operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará. Até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode. Deus o pode. Deus o pode fazer. E aí, é isso aí. Deus pode tudo, né? Só temos que confiar, porque A live não era de cantar, né? Ainda mais cantar rouca, mas mas a gente faz parte, porque dia 22, há 2 dias atrás, a Ivy ia fazer 5 meses de vida, mas hoje ela não está aqui. Né? E eu falo sempre que eu sou muito grato por ela ter vindo, nem que seja só porque foi por 30 dias, né? Mas foi uma transformação na minha vida. E ela está descansando agora. Né? E eu não sei exatamente quais são os propósitos de Deus, mas uma eu entendi,
que é transformar